Você está ao vivo, você tá ao vivo. Estamos ao vivo. Somos em duas Maria Júlias hoje. Maria Júlia 1, Maria Júlia 2. Maria Júlia não dormiu, então ela veio participar. Vamos... Ah, sim, as pessoas estão entrando. Vamos esperar a Ana entrar. Ó, minha mãe já tá aí curtindo a neta, acordada essas horas. Daqui a pouco vai mandar. Como é que essa bebê não está dormindo? Ó, a cena, filha, a cena. Maternidade real, é isso aí, gente. Bom, enquanto a gente espera A Ana entrar. Ah, ela mandou aqui, sim, tudo certo. Queres e como vamos contextualizando, né? Estamos Vamos. fazendo uma série de lives sobre o livro O Amor que Dá Vida, tá? Essa é a quarta live da série, com os IGs da Divino Nascer e da Catholic Kids. As outras 3 lives já estão no YouTube, no canal Divino Nascer, tá? Então, gente, nós vamos falar hoje sobre o capítulo que fala sobre a contracepção, né? E para isso nós convidamos a Ana, que é super especialista nisso. Ela tem um canal no YouTube, inclusive, que tem vídeos muito interessantes falando sobre a verdade a respeito do DIU, né? Que é abortivo, como ela pode explicar para vocês, muito bem explicado. E também sobre a mentalidade por detrás da contracepção, né? Então... Ah, sim, né? Ah, ela entrou pela Divino Nascer? Ah, certo. Então tá bom. Então, estamos Aguardando. Isso. Olá, Ana, tudo bem? Oiê, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Uma alegria estar aqui com vocês. Ah, pra gente também. Ah, gente, já vou falar outra coisa também. No canal da Divino Nascer também tem vídeo já com a Ana, né, Ana? Tem um vídeo bem legal. Aham. Sua primeira live aqui conosco, porque a gente já virou tudo um Divino Nascer, assim. Aham. Muito bom. Você poderia se apresentar, Ana, para quem não te conhece, por favor? Sim, com certeza. Então tá, sou a Ana Carolina Derosa, sou casada com o Marlon. Nós somos casados há quase 3 anos, temos um filho, Francisco. E, bom, eu me formei em farmácia, né? Aí depois eu fiz mestrado, doutorado na área da farmacologia. E aí, quando eu tava, tipo, no final ali do doutorado, eu comecei a me interessar para estudar mais especificamente sobre essa questão dos anticoncepcionais. E aí, eu juntou, assim, diversas circunstâncias, né? Foram acontecendo, assim, na minha vida que acabou que eu cheguei nesse caminho, né? Que eu tô agora, assim, que eu acabei... Ih, caiu. Ué, caiu? Caiu. Ana? Ana? Ó, vamos esperar então a Ana aparecer de volta aí, né? Pra gente descobrir os caminhos que a levaram a estudar essa questão da contracepção. Vamos dando sequência, né, gente? Até porque a gente tem essa proposta de tentar fazer meia hora, né? Não passar muito disso para vocês não desanimarem. E a gente também. Então, nesse capítulo que fala que sobre a contracepção, uma coisa que é muito interessante é que, como a gente já falou para vocês lá no primeiro, a Kimberly Han, ela... Tudo bem, Ana? Vou só concluir o pensamento aqui e já voltamos para ti, tá? Vamos lá. Então, é que eu estava falando que é muito legal nesse capítulo, é que a Kimberly Han, como ela veio do protestantismo, eles têm essa preocupação muito grande de embasar tudo biblicamente, né? Que é uma, assim, Sim. a gente acaba não dando essa importância que eles dão, né? A gente meio que... a gente foca no que os santos falam, no que, né? E não procura essas bases bíblicas de tudo como eles procuram. E a Kimberly e o Scott também, eles trazem isso muito forte. Então, nesse capítulo, ela fala sobre a Bíblia e a contracepção, né? Pra vocês verem que até isso a Bíblia previu, a Bíblia fala sobre isso também. Só vamos fazer uma oração antes. Vamos, a gente não fez. Estávamos esperando a Ana e depois nos perdemos. Vamos lá. Quer só concluir o que tu estava falando, Ana? Que daí no final do sim. doutorado... Isso, aí que eu acabei trilhando esses estudos de anticoncepcional. Na verdade, eu optei por
por parar de trabalhar, né? Pensei, não vou seguir carreira, né? Mas assim, continuei estudando por conta dessa parte dos anticoncepcionais e acabou que eu tô agora fazendo um trabalho de divulgação, né, na internet, falando um pouco sobre isso, né? Então, minha trajetória tem sido assim. Ah, você tem um e-book também, né? Um e-book Fiz um e-book. muito legal também, pessoas procurem. Então, vamos fazer uma oração e vamos entrar no assunto, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito, fazer que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. O amém foi junto. A outra Maria Júlia, que está aqui participando, ela tinha a mãe dela com exclusividade. Falou, não. Então, gente, depois eu acho que a Ana podia até falar sobre como esse vídeo que você tem no YouTube, né, que eu achei bem interessante, falando sobre como a mentalidade contraceptiva ela entrou, né, na nossa sociedade. Só que muito antes disso, já em Gênesis já fala sobre contracepção, né? E já fala não autorizando, né? Exato. Isso é muito interessante. Então, vocês vejam que, assim, o ser humano é ser humano desde o começo, né? E o pecado original já nos manchou desde lá atrás. E a contracepção, ela já era ela já era uma tentação, né? Então, ela, ali logo no começo, na minha edição, nós estamos na página 75, ela cita um episódio em que Onã, ele deita por terra, cada vez que ele se une à mulher do irmão dele, ele deita por terra e para não dar a posterioridade, né? E o seu comportamento desagradou o Senhor, que também o feriu de morte. Então, dessa forma, já lá no começo da Bíblia, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 38, versículos 8 ao 10, Deus já deixa claro, né? Que isso não é lícito, né? A Queca falou assim para mim, gente, se tiver que falar então dessa questão do coito interrompido, fala você. Que eu não quero ter que explicar o que é isso. É melhor explicar melhor, porque se deitou por terra e acho que talvez não seja tão claro esse deitou por terra. Ana, tu que és da área, então tu explicas, Ana, o que é isso? Então, é interessante, assim, até pegando esse gancho, assim, que a questão da contracepção é uma coisa que as pessoas tentam fazer desde que o mundo é mundo e desde que o homem existe, as pessoas tentam fazer. E daí, claro, dentro do seu momento, né, da sua história, com os métodos que existiam, que eram disponíveis naquela época, né? E é interessante pensar, assim, que essa questão de... Voltou aí? Travou aqui um pouco. Travou, mas o áudio continuou. Então tá. Então, assim, que ele fala, né? Derramava por terra cada vez que se unia a mulher, né, do seu irmão, porque ele não queria dar aquela posteridade ao seu irmão, né? Então, nada mais do que você, durante o ato conjugal, é como se fosse, assim, um ato totalmente antinatural, né? Que quando, assim, literalmente falando, que no final do ato, no momento em que o homem vai ejacular e vai eliminar o sêmen, então ele retira de dentro do corpo da mulher, né? Para que o sêmen não vá para dentro do corpo da mulher e assim ele consegue, então, tentar evitar a concepção, né? Então, um método de evitar a concepção que, vamos dizer assim, era um método disponível, né, naquela época. E desde que mundo é mundo, as pessoas tentam fazer, né? Com chás, com, enfim, qualquer outra substância natural. Inclusive, depois que já se sabe que está grávida,
vai lá, ainda tenta com um chá ou alguma coisa, tenta fazer um aborto, por exemplo, né? Então é interessante que isso é uma coisa que está ali dentro do homem desde que ele começou a existir. É impressionante isso. É uma tentação mesmo. Então, uma coisa que eu comentava com a Queca é que quando eu fiz meu curso de noivos, né, e eu não fiz com uma pessoa com pouca instrução, eu até achei que eu tivesse selecionado bem quem ia me dar, né? Mas, enfim, me foi colocado lá, os métodos naturais, eles são lícitos. E me citaram como se fosse um método natural o coito interrompido, né? Ah, é. E, e assim, eu lembro de ter levado isso ao meu diretor espiritual na época, né? E ele falou que esse é um pecado que clama aos céus, né? Assim, é uma coisa, não é um pecadinho não, né, gente? É uma coisa grande, assim. Eu até falei com a Maria Júlia que curso de noivos, assim, realmente é triste. O casal que instruiu, eles ainda falaram, e vocês vão usar métodos naturais? A gente, né, não pretende tomar anticoncepcional, nada. Daí eles falaram, a gente também usou Billings durante todo o nosso casamento, não sei o quê. E aí a gente sabia exatamente o dia que a senhora estava fértil, né? E aí no dia que ela estava fértil, daí a gente usava camisinha e não tinha problema nenhum. Assim, então, eles usavam peelings para poder usar menos camisinha, entendeu? Nossa. Entendi. Para poder se livrar da camisinha em alguns dias do mês. Então, assim, ó, tudo errado, assim, tudo errado. Gente, mas eu queria fazer um parênteses, assim, meio colérico, né? Mas, assim, essa geração aí, talvez possa chegar lá no juiz e alegar ignorância, né? Mas a nossa não, você vê, tem o canal da Ana aí que vocês podem assistir, né? Vai lá no site do Padre Paulo Ricardo, tem vários vídeos falando sobre o Manevita. Então a gente não tem desculpa, né? Quem tem retidão de intenção hoje tem todos os meios para procurar, pesquisar, saber o que pode, o que não pode, né? Ah, com certeza. E assim, também no Antigo Testamento tem várias outras coisas que vão sendo listadas, ela cita 5 aqui, que também se referem ao ato sexual dissociado, né, da procriação, e que o Antigo Testamento considerava merecedoras de pena de morte. Então a cópula homossexual masculina, a relação sexual de um homem com um animal ou de uma mulher com um animal, o coito com uma mulher durante a menstruação e o ato de ejacular fora, né? Então, vocês vejam que o que tem em comum tudo isso, né? É o ato sexual que não tem... Estéreo, né? Estéreo, exatamente. 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 Bom, ele fala também da questão do direito natural, assim, né? De como ele faz aquela relação básica, assim. A gente come para se nutrir, né? Então, quando a gente faz um uso desregulado da alimentação, né? Não faz bem para o nosso corpo. O sexo é a mesma coisa. A finalidade do sexo é a reprodução. A finalidade primeira. Então, quando tu tira essa finalidade, tu perverte o próprio ato, né? E ele fala que o próprio Freud diz isso, que quando tu quer ver se houve perversão da sexualidade, é quando ela tá desvinculada da procriação. Freud. Não, eu acho que a gente tem que citar Ipsis Literis, gente, não, porque a gente nunca mais ia citar ele na vida. Então, olha aqui, ó. Mais ainda, ó, isso aqui é Freud, hein? É uma característica comum às perversões que nela se deixa de lado o objetivo da reprodução. Esta é, com efeito, o critério pelo qual julgamos se uma prática sexual se perverteu, se os seus fins se afastam da reprodução e se procura independentemente o prazer. Então, vocês vejam que até, né? Até Freud dizendo aí... Freud explica. Freud realmente, nesse caso, ele explica. Exatamente. É uma perversão, né? Exatamente. E é interessante porque se antigamente existiam as tentativas de evitar a gravidez, né? Eram tentativas, mas no fundo as pessoas sempre sabiam que o ato conjugal ali, o sexual, estaria vinculado com a reprodução. As pessoas sabiam, independente se elas tinham algumas tentativas, né, de evitar, se sabia, né? Agora pensa só hoje, né? Hoje, na realidade que a gente vive, então se antes se falava em perversão, então imagina hoje
quando nós temos uma realidade tão, assim, consolidada, né, de esterilização. Porque hoje em dia muitas mulheres usam algum método contraceptivo artificial para desligar a fertilidade, né? Então, o quanto isso está deturpado, o quanto isso está desvirtuado, está né, pervertido, como ele mesmo fala, num nível nunca jamais imaginado, porque foi pela primeira vez na história de todo mundo que se conseguiu, de maneira artificial, né, desligar a fertilidade da mulher. Então, a gente vive um momento único e, assim, triste, sabe? Triste na história da humanidade, porque as pessoas não sabem mais as finalidades de uma união sexual, entendeu? Então, tipo, hoje, por isso a gente vê tantos relacionamentos, né, descartáveis. Essa cultura do descartável é muito resultado dessa conquista que é a contracepção artificial e desvirtua tudo. É muito triste. Uma amiga estava me contando que ela foi numa pizzaria no final de semana. Isso foi agora, assim, né? E aí ela viu uma mulher jovem com 4 filhos, 2 gêmeos. E ela viu que a mulher estava assim meio perdida, né? Meio estabanada, com 2 chorando e tal. E se ofereceu para ajudar. Ela disse que foi ela chegar perto da mulher. Ela não tinha nem falado nada ainda. A mulher já pensou: eu engravidei com o Gil, mas já fiz laqueadura, né? Se Tipo, justifica. Nossa. você vê que alguém se aproximou dela, ela já estava esperando ser atacada. Uhum. Ela sentiu a necessidade de explicar que, olha, desculpa ter tido esses filhos, né? Não vai acontecer mais. Isso é Nossa. muito triste, gente. Isso é muito triste. É muito, realmente. Meu Deus. Demais. Assim, outra coisa bem legal que ela entra aqui e que ela vai tratar também ao longo do livro é sobre a conexão entre aborto e contracepção. E isso, assim, mais pra frente, não é agora, mas ela conta uma história que já cabe agora, que eu achei fantástica, assim. Que ela conta de uma amiga dela, que era daquelas que ficava, assim, na frente de clínica de aborto, né? Abordando as mulheres, tentando convencê-las a não abortar. E aí, um dia, ela se tocou. Ela pegou a pílula, né, o anticoncepcional para tomar, e ela se tocou que era da mesma empresa, né, da mesma rede de clínicas que ela combatia tanto. E aí ela falou: gente, eu estou trazendo um pedaço daquela clínica para dentro da minha casa. Eu que odeio tanto aquilo lá, eu estou trazendo, né? Então, assim, podias falar agora pra gente, hein, Ana, sobre como é uma vitória abortista essa mentalidade anticonceptiva, né? E como realmente isso aí é um primeiro passo, a gente está trazendo um pedaço daquilo para dentro da nossa casa. Não da minha, Exato. mas enfim. Ela profetizou, né? Que a mentalidade contraceptiva era a raiz da mentalidade abortiva. E assim, eu acho muito bom a gente escutar isso de Tiana, porque é o seguinte: a gente tem muita dificuldade de ver as coisas lá na frente, né? A gente vê isso com outros temas também. Sempre começa com aquela historinha triste, né? Mas deixa eles só querem ser felizes, né? Eles merecem ser felizes, a felicidade deles, né? Não tá atrapalhando ninguém. E quando a gente vê, a coisa já tomou uma dimensão, né? E a pílula anticoncepcional foi muito isso, né? É só uma pílula anticoncepcional, né? E quando a gente vai ver, milhões de abortos sendo realizados todos os dias, até o 9º mês em muitos países, né? Então, assim, a gente quer escutar isso de ti para também ficar atento, não só nesse caso, mas em outros casos também. A gente precisa ser mais esperto, né? E escutar a igreja quando parece que ela está exagerando e ela está, na verdade, profetizando. Exatamente. Nossa, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, assim, se a gente falar aqui no Brasil, né, onde não é o aborto não é legalizado, e a maioria das pessoas é contra o aborto. E aí a gente fala, né, vamos falar sobre aborto. Nossa, mas isso é horrível. As pessoas em geral abominam o aborto. Só que essas mesmas pessoas acham que está ok tomar pílula anticoncepcional, né? Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento de que contracepção e aborto tá tudo interligado, tá tudo dentro do mesmo balaio e tudo faz parte da mesma estratégia de manipulação e controle de natalidade, né? Então, as pessoas
partidárias, né, por exemplo, da contracepção e do aborto, dizem que se você tem contracepção liberada, de graça, você vai reduzir os números de aborto, né? E isso é uma mentira deslavada, porque se a gente pega os dados de países onde o aborto é legalizado, por exemplo, a gente vê um aumento absurdo nos números de aborto. Aí tu pensa assim, mas como assim? Como é que as pessoas estão fazendo aborto se elas têm contracepção disponível e muitas vezes gratuita? Sim, essa estratégia não deveria reduzir os números de aborto? Está aumentando por quê? Né? Então, são dois pontos. O primeiro, porque eles, no fundo, as pessoas que arquitetaram isso sabiam que o aborto não ia reduzir com contracepção. Tudo faz parte da mesma estratégia e o foco é incentivar as duas coisas. Por que a gente tem tanta pressão para legalizar o aborto no Brasil? Porque é de interesse financeiro, de clínicas e de controle populacional e tudo mais, né? Então, existe esse interesse. E segundo, é a questão que, de fato, que a gente antes estava falando da questão de perverter, de deturpar, de fato isso acontece porque uma vez que você tem à disposição diversos métodos contraceptivos, inclusive gratuitos, né? Você, né, a mulher passa a usar esse método e aí que tipo de mensagem que as mulheres passam para a sociedade? Eu estou esterilizada, pode vir aqui, podemos ter um relacionamento, não vai ter problema nenhum, esse relacionamento não vai gerar nenhum tipo de consequência porque eu estou esterilizada. E daí já vai banalizando, né, um ato que seria que é algo sublime, criado por Deus e feito para ser exercido dentro do matrimônio, porque é uma coisa que é uma criação de Deus, e a criação de Deus não é por acaso, ele faz o que é melhor para nós, né? Por que tem tanta gente sofrendo aí no mundo com depressão por causa dessa cultura do descartável, mesmo, onde as pessoas só se usam? Então, a contracepção, ela banaliza aquilo que é sagrado, que é criado por Deus, que é o relacionamento conjugal. Uma vez banalizado o ato conjugal, não necessariamente as pessoas vão se preocupar, por exemplo, em fazer um aborto. Por quê? Porque o relacionamento sexual já é tão banalizado que, eu tô usando pílula, mas se falhar, tudo bem, mas ainda tem o aborto, entendeu? Então eu posso resolver a consequência desse ato com um aborto. Então é assim que funciona. Então faz muito sentido a gente ver, por exemplo, tem até um livro do Dr. Thomas Hilders, que é um médico que criou a naprotecnologia, né? Uma ciência médica aí que é focado em questões de infertilidade, enfim, né? E ele fez estudos muito profundos sobre diversas consequências da contracepção e ele viu que o aumento nos números de aborto é uma consequência da contracepção. Então, se alguém veio falar que a contracepção vai reduzir o aborto, não é porque essa pessoa está enganada ou iludida, é porque essa pessoa está mentindo. Porque tudo faz parte da mesma estratégia, né? De controle de natalidade e de banalização dos relacionamentos, né? E isso sem contar na questão dos abortos ocultos, que é causado por diversos métodos contraceptivos, que as pessoas simplesmente não têm conhecimento e que os idealizadores da pílula sabiam desde o início. Por que hoje existe tanto esforço para manipular as linguagens, no sentido de quando começa a gravidez, quando começa a vida humana? Porque o método contraceptivo ele não é abortivo porque ele não impede a implantação, não sei o quê. E eles vão enfeitando os conceitos e distorcendo os conceitos para que as pessoas não se deem conta de que, por exemplo, uma pílula anticoncepcional impede um embrião recém-concebido de se implantar no endométrio, né? E aí uma pessoa totalmente leiga no assunto vai dizer endométrio, sei lá, o que é isso? Vai continuar tomando pílula, né? Então, da mesma forma que existe um grande incentivo em promover contracepção e aborto, também existe um grande incentivo no sentido de manipular os conceitos e as linguagens
para que as pessoas não se deem conta de que uma simples pílula anticoncepcional que se toma todo dia pode também estar causando um aborto oculto. Então é uma realidade assim muito triste que assim, não são coisas separadas e isoladas, sabe? Tá tudo dentro do mesmo balaio, tá tudo dentro do mesmo da mesma porcaria. É muito interessante se tu falasse sobre a questão financeira mesmo, né? A gente teve o Juntos pela Vida, a gente até falou aqui que foi esse evento Pro Vida, né? E a Sarah Winter contou, por exemplo, que ela chegava a ganhar $300 por manifestação para o aborto, né? Então, gente, assim, não tem ninguém doando esse dinheiro sem interesse nenhum. São empresas, né? Empresas gigantescas, multinacionais, que elas vão pagar $300 porque elas estão esperando ganhar muito mais dinheiro, né? E eu lembrei também daquele documentário Blood Money, em que eles falam que, né, uma ex-diretora, ela conta que eles distribuíam anticoncepcional de graça. Esse anticoncepcional, ele era falho, ele tinha já estava dentro da programação deles falhar. Eles tinham uma meta que antes dos 21 anos, cada menina engravidasse 2 vezes, porque seriam 2 abortos, né? Outra coisa também já que eu lembrei, né, não é tão diretamente relacionado ao tema, assim, mas vou falar que é desse documentário, sobre a estratégia que eles tinham por detrás das aulas de educação sexual, que é a minha referência quando eu quero falar de temas sexuais não são meus pais, não é a minha mãe, porque não foi ela que falou comigo sobre esse assunto, né? É uma professora. E essa professora, que é treinada por eles, né? Que é funcionária deles praticamente, o que ela vai dizer? Meu Deus, seus pais vão te matar. Eles tentam, assim, fazer uma ruptura bem grande entre a família e a jovem que engravidou, né? Para que não haja nenhuma oportunidade dessa família acolher essa mãe. E vamos pressionar para que esse aborto aconteça antes da família saber e talvez acolher. Então, aí também essa importância, né, de educação sexual, quem tem que dar? São os pais, né? E não é só pela questão da abordagem que eles vão dar, mas também porque eles que têm que ser a referência para os filhos nesse assunto, né? Com certeza, com certeza. Bom, outra coisa também que ela fala aqui, que é muito triste, e que tem tudo a ver com isso que que estavas falando, né? Sobre essa banalização do ato sexual, também dentro do matrimônio, né, gente? Também dentro do matrimônio. Ela fala ali, um dos subtítulos A Luxúria na Vida Conjugal, o Efeito da Pornografia. E os testemunhos que ela dá é de pessoas casadas, né? Como pessoas casadas estão trazendo para dentro de casa vídeos pornográficos, né? E aceitando isso e achando que aquilo ali tem algo a ensinar para eles. Gente, não é só porque a gente é casado também que a gente pode tudo, para começar, né? E que convém tudo, faz parte dessa estratégia de banalização, né? Mesmo dentro Com do certeza. E é uma consequência, de fato, dessa banalização. E assim, ó, o mais interessante e triste também, porque tudo é triste nessa história, né? É pensar assim que essa questão, por exemplo, de pornografia, ela é vendida como assim uma coisa inofensiva, uma coisa tranquila, que a pessoa tá ali só, né, enfim, curtindo, aproveitando, enfim, a vida, não sei o quê. Então isso é de fato vendido como uma coisa inofensiva, né? Só que as pessoas não se dão conta do quanto que isso traz consequências horríveis, devastadoras, não só para a pessoa que faz uso de pornografia, quanto dentro do seu casamento, né? Porque a pessoa ela vê uma coisa no filme, ela vai idealizando, ela vai querendo que aquilo aconteça também na vida real dela, e daí não acontece, e aí começa a ter diversos problemas, assim, olha, que são de fato gravíssimos. Até tem um outro livro, que é aquele livro Adão e Eva Depois da Pílula, que ela fala muito sobre essa questão da pornografia. A outra neném acordou agora. Vamos ver se o meu vai acordar, por enquanto não. E aí ele fala assim, né, que a questão da pornografia que afeta o sistema, né, o cérebro da pessoa como se fosse uma droga mesmo, né?
porque ativa as regiões cerebrais que respondem a estímulos que causam vícios, que causam dependência, né? E aí o pior ainda é que é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muito mais casos, assim, de casais casados mesmo, que têm esse problema, né, de pornografia. E até quando eu fiz o e-book, uma pessoa me escreveu, e até esse testemunho dela até eu coloquei lá no e-book, que ela falava, assim, isso também, né, do quanto que eles sofriam dentro do matrimônio deles porque o marido né, consumia pornografia e tal. E aí ela falou, e ela usava contracepção, e aí ela falou que a transição da contracepção para o método natural foi o primeiro passo para a transformação da vida deles, assim, né? Então, claro que num primeiro momento, a abertura à vida para uma pessoa que é um casal que é totalmente fechado, vai chocar, não vai aceitar, então passa para o método natural, começa a conhecer melhor o corpo, começa a entender a nobreza que é o relacionamento conjugal dentro do matrimônio, e aquilo foi ajudando eles, né? Num ponto que eles conseguiram superar esses problemas, eles conseguiram superar o vício em pornografia e conseguiram, então, vivendo assim um relacionamento muito mais sadio e muito mais conforme, né, o que Deus criou, o que Deus idealizou, né, enfim. Então, todas essas coisas que são consequências da revolução cultural e sexual que aconteceu, né, porque essa revolução, ela, né, fez da difusão da pílula anticoncepcional, fez toda a difusão de todos esses métodos contraceptivos e mudou a cabeça das pessoas também, né? Então, tem muito mais consequências negativas que a gente pode imaginar, né, para um relacionamento, assim. Às vezes a gente pensa assim, mas assim, tem efeitos colaterais, faz mal para a saúde da mulher, né? De fato, isso existe, mas tem tantas outras coisas, tem tantos outros problemas, né, que precisam ser falados, porque às vezes as pessoas não fazem nem ideia. A Kimberly tem um momento que ela fala assim, ó, que a gente, na verdade, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E aí ela fala, os frutos da cultura de morte demonstram que quem quebra a lei de Deus, quebra-se a si mesmo. Então, assim, a gente pode falar que, vai ler a bula do anticoncepcional para ver o mal que faz pro seu corpo, né? Porque tem muita gente que não come morango que não seja orgânico, né? Mas se entope de hormônio. Então, assim, mas assim, vai muito além. A gente vê esses frutos dessa árvore podre, que é essa cultura de morte, a gente vê os relacionamentos, né? Tanta gente infeliz, tantas famílias destruídas, tanta infidelidade, sabe? Os filhos criados por avós, ou criados por ninguém, ou criados pela escola. Então, assim, não é só isso, né? É tudo isso, né? É realmente... assim, a gente sabe da onde vem, né? Não vem de Deus toda essa cultura. A gente sabe que é um projeto grande, assim. Então... Ai, exatamente. A criança... Criançada. Mas é bem isso que você falou, assim, quando a gente pensa que como Deus idealizou as coisas pra gente, né? E a igreja sendo a responsável por transmitir pra gente e manter isso, porque isso é uma verdade, o que foi criado por Deus dessa forma, e não é à toa, sabe, que isso acontece, não é à toa que foi idealizado dessa forma, né? Porque Deus idealizou as coisas pra gente, né? O melhor para nós, né? Então, tudo isso logo no começo do livro, a Kimberly fala, né? O Scott fala no preâmbulo ali, a Kimberly fala que o que a igreja fala sobre o sexo, o matrimônio, é verdade. E a doutrina da igreja é tão repressora quanto um mapa para um viajante, né? Eu achei essa comparação maravilhosa, porque assim, até naquele livro da Fé Explicada, ele fala assim, né, que quando a gente tem, sei lá, uma televisão e a gente quer ver como a televisão funciona, a gente vai ler o manual de instrução da televisão, de quem criou a televisão. Ninguém conhece melhor a criatura do que o seu criador.
né? E aqui é a mesma coisa. A gente tem que buscar em Deus a resposta. Ele é o criador, né? Ele criou o sexo, inclusive. Ele não é só o nosso criador, mas o criador do próprio sexo. Então, ele nos ensina como que a gente deve usar, né? Tem que confiar nessa verdade justamente porque foi o criador que nos entregou essa verdade, né? Exatamente, é bem isso, é bem isso. Às vezes falta, que nem vocês comentaram da questão dos cursos de noivos, né? Falta passar isso para as pessoas, porque as pessoas elas vão casar sem conhecer isso, né? Sem conhecer essa verdade e sem saber dessas informações. Então, assim, é importante mesmo assim que seja nos cursos de noivos que isso possa ser aprofundado, porque também, né, para que as pessoas de fato tenham acesso também a essas informações, também não é todo mundo que vai ter, às vezes, a motivação de vou saber o que é o matrimônio. As pessoas não estão nem aí, na verdade, né? Então, é triste, enfim. E isso também é resultado da cultura contraceptiva. Porque antes da cultura contraceptiva, as pessoas sabiam o que era o matrimônio. Elas sabiam o que era. Apesar de existirem problemas e que os vícios né, tomam o lugar das virtudes, a gente sabe que isso acontece, e isso acontece em todas as épocas do desenvolvimento da humanidade, enfim, né? Mas de certa forma se perdeu muito mais força, né? Se perdeu o significado do matrimônio, né? Antigamente as pessoas casavam, elas sabiam que elas teriam filhos, elas teriam que, por mais que elas cometessem erros, no fundo elas ainda tinham uma consciência maior do que era certo e errado, né? Então hoje isso está sendo cada vez mais perdido, está sendo cada vez mais enfraquecido, né? Porque, de fato, essa cultura, essa mudança de mentalidade foi implementada com muito êxito mesmo, né? Infelizmente, né? Na sociedade. E esse livro é muito bom porque ele traz muitos testemunhos, inclusive. Ela não fica só falando, né? É prático. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, não sei o quê. Não, ela traz os testemunhos, porque demonstrando na prática, né? O quanto que desvirtuar a lei natural e a criação divina faz mal para as pessoas. Consequências, né? Uhum. É muito bom, muito interessante. Esse livro é maravilhoso. Eu não sei, eu ouso dizer que é o meu livro preferido da vida. A gente falou isso já nas outras lives, assim, mas a Gabi disse na primeira live que até que o livro ele traz coisas que talvez a gente já saiba, mas ele nos faz amar essa verdade, né? Eu lembro que eu tava assim numa época que a minha filha não dormia, minha primeira filha, problema de dormir e tal, e eu tava assim, mas a maternidade, essa coisa, sabe? Essa cruz, não sei o quê. E eu li, eu falei assim, não é, sabe? É uma graça mesmo, assim. Então faz amar a nossa circunstância, assim, amar a nossa condição, né? É bem isso. Assim, hoje tá revezamento. Pois e aí? Agora mais? Não sei mais nem onde é que vocês estão. A gente estava falando a gente falou da pornografia, né? E da cultura em geral, né? Assim, quanto isso é a questão de desvirtuar mesmo a lei natural e a criação de Deus faz mal para as pessoas, não faz bem, né? Eu assisti uma live da Pamela Aruma, fala, com alguém que eu não decorei, eu sou péssima com nomes, e elas falaram uma coisa também interessante, sabe? Sobre o contraceptivo de uma forma geral, mas que eu achei muito interessante. Eu falei, eu preciso lembrar de falar isso na nossa live de hoje. Ela também estava falando, porque aqui ele fala, né, sobre como a contracepção é contra a mulher. Sobre como na contracepção existe um ódio ao feminino, né? Então ela falava assim que Deus criou a mulher como essa onda mesmo, né? Nós temos o nosso ciclo todo, a gente oscila, os nossos hormônios, enfim, os nossos humores oscilam muito com esses hormônios. E que tudo isso estava dentro do plano de Deus, né? Está dentro do plano de Deus. Deus contava com essas nossas oscilações. E aí a gente está acabando com isso.
as mulheres estão tomando anticoncepcionais para querer ser linear como um homem, né? Então, gente, existe até um ódio ao feminino. Elas falam muito sobre como a gente tem que se curar como mulher, a gente tem que aceitar como mulher, né? A gente tem que parar de fazer drama em cima de menstruação, né? Achar o fim da vida, assim, o nosso ciclo. E nos aceitar e saber que Deus conta com essas nossas oscilações, Deus conta com a TPM, Deus conta com tudo isso. Exatamente. E aí, de fato, tiraram o feminino mesmo, né? É um ódio ao feminino mesmo. E a gente vive hoje, mesmo que a gente pense, ou mesmo que você fale assim, eu não sou feminista, eu não gosto dessas coisas, mas existe influência, sabe? De tudo que foi dito ao longo dessas últimas décadas. Por mais que a gente não queira, ou que a gente não goste, existe influência, sim. Às vezes, por menor que seja, um pouco existe, né? Não é pequeno, não é um pouco, não. Eu não tenho visto pouco, né? É muito. É muito. É muito. 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 Uhum. E essa questão da oscilação, se tu for parar para pensar, claro, precisa dessa questão também de aceitar também, né? É chato, eu não quero, né, menstruar, enfim. A gente aceitar a nossa natureza, né? E o fato da gente entender a dinâmica, como acontece as coisas, também ajuda um pouco a gente entender. Então, essas oscilações hormonais, né? Tipo, tem uma hora que tem um hormônio que sobe. Aí você tá lá super feliz, você tá no período fértil, você se parece mais atraente pro seu esposo te acha mais atraente. Tudo propicia a geração de novas vidas naquele momento. Aí daqui a pouco baixa aquele hormônio e sobe um outro, né? Por quê? Porque se acontecer uma fecundação, aquele outro hormônio vai cuidar da gravidez, vai cuidar daquele ambiente uterino para fazer gerar uma vida. Se não acontecer a gravidez, vai descamar tudo, vai começar tudo de novo. Gente, tipo assim, se for para pensar, né? Em como que a gente foi feito, sabe? É perfeito, né? É uma coisa tão perfeita que uma hora favorece uma coisa, outra hora favorece outra, e fala muito da nossa vocação como mulher, da nossa missão no mundo. Para que a gente veio para esse mundo? Se for parar para pensar só em hormônios sexuais, a gente já consegue ter uma boa noção da missão da mulher no mundo, né? Parece assim. E a pílula desliga tudo isso aí. Parece que Deus, quando criou o sexo, o ato conjugal, tudo isso, ele pensou assim num jantar maravilhoso, sabe? Aquela comida cheirosa com vinho e tal, não sei o quê. E as pessoas insistem em se alimentar por sonda, sabe? A pegar a coisa enfim, menos humana, assim, sabe? Mais animal do sexo. É só a parte animal que a pessoa quer consumir, né? Então a gente podia concluir com... Nossa, que nós já super passamos. Tempo. Com esse resumo aqui final dela, né? Então, resumindo, a contracepção vai contra a natureza. Isso que a gente falava da lei natural, né? Gente, está na cara, né? Vamos olhem para os animais, então, que seja, né? Até uma outra coisa que ela falava nessa live que eu achei bem legal é que como a TPM parece o nosso corpo até de luto, né? Por aquilo que ele esperava de gerar uma nova vida e não aconteceu. Então, a gente tem todas esses... Então, vai contra a natureza, vai contra a Sagrada Escritura. A gente viu que lá em Gênesis, tipo, Deus falou, desde o começo, eu já quero deixar claro, né? Vai contra a tradição, porque realmente nós temos a Humanevite, antes disso nós temos São Tomás de Aquino falando sobre isso. A igreja nunca viu os filhos como uma maldição, e sim sempre como uma bênção, né? Vai contra a virtude, contra o apreço pela vida, vai contra a mulher, porque a mulher, ela se torna isso, um objeto sexual, né? O homem também, hoje em dia até o homem virou esse objeto. E vai contra o amor. Então, é isso aí, né? Temos que buscar o amor que dá vida. Exatamente. Foi muito Somos legal. todos chamados a... Viu, Ana? Gostamos muito. Vamos te chamar novamente. Que bom! Eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço imensamente. E assim, até parabenizo mais uma vez pela iniciativa, né? Porque, de fato, assim, esse livro aqui,
precisa ser esmiuçado, assim, porque ele é muito rico. E a gente sabe também que não são todas as pessoas que têm o gosto pela leitura, que não vão se motivar a ler, mas o pessoal tá sempre ali no Instagram assistindo um vídeo ou outro. Então é uma maneira também de propagar essas informações tão preciosas que tem aqui, né? Que são muito desconhecidas também de muita gente. Então, assim, nossa, sensacional essa iniciativa de vocês, assim, muito legal mesmo. E tomara, né? Vamos rezar e esperar que dê muitos frutos, assim, que ajude mesmo mulheres, mas claro, não só mulheres, casais, e, né, a conhecerem, a reconhecerem. Até eu falei esses dias, né? Ah, é reconhecer ou recompreender, mas na verdade, às vezes a gente dá a impressão de que a gente quer voltar ao passado, mas não é voltar ao passado, é simplesmente procurar algo que já existe na gente, porque é uma verdade sobre nós, mas que está deturpada, né? Que fizeram uma mentira em cima dela, né? Então, olha, muito legal, muito bom. E obrigada pelo convite. Gente, vocês já conheceram agora então a Maria Julinha, a estrela da. A estrela da... né? Boa noite, Muito então, bom. e quinta-feira que vem esperamos todos vocês aí para dar continuidade ao nosso livro, hein? Não chegamos nem na metade. Então tá, Tchau, obrigada. tchau. Muito bom. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, boa noite.